Livro Diálogo com as Sombras. Autoria Hermínio C. Miranda. Mulheres. O trabalho mediúnico oferece insuspeitas condições de aprendizado. Cada sessão traz as suas surpresas, cada manifestação suas lições e ensinamentos. A contínua observação desse vai e vem de companheiros desencarnados, o desfile trágico de problemas, angústias, dores e ódios, a força irresistível do amor, as maravilhas da prece, o poder do passe, constitui experiência inesquecível para aqueles que, ao longo dos anos, entregam-se a essas tarefas redentoras. Uma pergunta poderá ser colocada agora. Que papel representam as mulheres nesses dramas que se desenrolam entre os dois mundos? Há mulheres obsessoras? Há mulheres que se vingam, que perseguem, que odeiam? Sim, mas em número bem mais reduzido que os homens. Antes de prosseguir, talvez sejam convenientes algumas observações de caráter doutrinário. O Espiritismo ensina que o espírito não tem sexo, podendo encarnar-se como homem ou como mulher em diferentes existências, mas que costuma escolher preferentemente um ou outro sexo, renascendo continuadamente como homem ou mulher. Questões números 200 a 202 do Livro dos Espíritos. Ao comentar as respostas, Kardec escreveu o seguinte: os espíritos encarnam como um homem ou como mulheres, porque não têm sexo. Visto que eles cumprem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e, com isso, ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Dessa forma, não são muito precisas as expressões espírito feminino e espírito masculino, que são usadas à falta de outras. A questão é bem mais complexa do que parece à superfície. Certa vez perguntei a uma amiga espiritual por que difere tanto na sua estrutura psíquica o espírito encarnado como homem daquele que se encarna como mulher. O homem é mais agressivo, dado a gestos de coragem física, menos sentimental. Ao passo que a mulher inclina-se mais à compassividade, à renúncia, ao recato, sendo, portanto, mais acessível à emoção e aos sentimentos. Por que isso, se, não tendo sexo, os espíritos deveriam ser assemelhados? Disse-me ele, coerente com os postulados doutrinários, que, como espírito, conservam características em comum, mas, ao se reencarnarem, aceitam condições que lhes facultam desenvolvimento de certas faculdades em detrimento de outras. Ou melhor, optam pelo aprimoramento de alguns aspectos espirituais em que estejam particularmente interessados. Assim é realmente. Como a perfeição deverá resultar um dia do desenvolvimento harmonioso de todas as faculdades possíveis ao ser humano, é natural que esse tenha que ir por etapas, cultivando-as em buquês, até que, alcançando o ponto desejado, possa encetar outras realizações. Tentemos, não obstante, ampliar um pouco mais a questão na esperança de alcançar uma visão mais clara de suas dificuldades. Ao responder à pergunta formulada por Kardec, têm sexo os espíritos? Os instrutores informaram o seguinte: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Certamente que sentiram esses instrutores que não era tempo ainda de aprofundar mais a questão, mas disseram bastante para compreendermos alguns pontos essenciais. De fato, a doutrina nos ensina alhures
que o ser encarnado resulta de um arranjo entre três componentes distintos: espírito, perispírito e corpo físico. Ao declararem que o sexo depende da organização, deixaram bem entendido que a diferenciação sexual não alcança o núcleo da individualidade representado pelo espírito imortal, pois fica contida nos limites extremos da organização perispiritual. Por outro lado, Emmanuel informa, em resposta à pergunta número 30, há órgãos no corpo espiritual que sim, pois o corpo físico é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. E prossegue acrescentando que tal exteriorização subordina-se aos imperativos da matéria mais grosseira, o mecanismo das heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. Essa interdependência entre corpo físico e perispírito é acentuada por André Luiz ao declarar que os cromossomos estruturados em grânulos infinitesimais de natureza fisiopsicossomática partilham do corpo físico pelo núcleo da célula em que se mantém e do corpo espiritual pelo citoplasma em que se implantam. É bastante compreensível, pois, que os seres que trazem o perispírito ainda espesso regressem ao mundo póstumo pela desencarnação com uma pesada carga fluídica, profundamente impregnada de materialidade e, por conseguinte, de sensações e necessidades bem semelhantes às que experimentavam na carne. Isso é confirmado pelos relatos mediúnicos, sendo a série André Luiz bastante rica em informações desse tipo. Para não alongar demais essa digressão, sugiro a releitura do capítulo 99 de Nosso Lar, sob o título Problema da Alimentação. Informa Lísias que há cerca de um século a questão alimentar era muito séria ali na colônia. Muitos dos recém-chegados da carne duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Quando a direção da colônia tomou providências mais enérgicas para coibir os abusos, estabeleceu-se um comércio clandestino com os representantes das trevas que, agindo como sempre, através das brechas que as nossas paixões inferiores lhes abrem, utilizavam-se desse lamentável intercâmbio como um instrumento de infiltração e assalto à vasta organização regeneradora intitulada Nosso Lar. Foram implantadas severas medidas de correção e reajuste, mas os alimentos não foram totalmente abolidos em virtude da condição perispiritual ainda bastante densa da grande maioria dos que habitam aquela colônia. No capítulo 18 dessa mesma obra, Laura informa que, afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo. Mas nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em base os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias. É necessário renovar provisões de força. Portanto, a alimentação com substâncias concentradas é ainda indispensável, mesmo para aqueles espíritos mais esclarecidos que se entregam a tarefas redentoras, ainda que mais humildes. Assim, da mesma forma que os problemas alimentares, os de sexo não ficam totalmente eliminados por um passe de mágica, simplesmente porque se deu a desencarnação. Espíritos enredados nas tramas da sensualidade tombam em situações calamitosas no mundo póstumo. Somente os mais purificados conseguem libertar-se dos apelos da carne. Entre os casais mais espiritualizados, informa Laura a André,
O carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. Inútil é supor, diz um elevado instrutor, que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio, que entrega o corpo aos desregramentos passionais. A loucura em que se debatem não procede de simples modificações do cérebro, demanda a desassociação dos centros perispiríticos, o que exige longos períodos de reparação. Mais adiante, convictos desta realidade universal, que é a aquisição gradativa das virtudes, não podemos esquecer que nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de expressão, será destituída, se não transmudada, no estado de sublimação. Não resta dúvida, portanto, do estudo doutrinário e das observações colhidas por espíritos credenciados no imenso laboratório da vida, que o sexo persiste no mundo póstumo até que seja sublimado. A sublimação há de marchar, por isso, junto com a sutilização progressiva do espírito, posto que, chegado à condição de pureza, o sexo será para o espírito apenas a lembrança de uma experiência valiosa que, entre outras, lhe serviu de degrau para a sua escalada. Retomando, porém, nossas perguntas iniciais, poderemos responder que, infelizmente, espíritos que passaram por experiências do sexo feminino também odeiam, perseguem, obsidiam. Alguns são mesmo particularmente agressivos, rancorosos e violentos. É que, levando para o além as suas frustrações, seus desvios, suas ânsias, recaem fatalmente em faixas desarmonizadas, onde se consorciam com outros seres igualmente desarvorados para darem prosseguimento ao exercício das paixões incontroladas. Nesse estado, continuam mulheres, sentindo e agindo como tais. Exercem seus poderes de sedução sobre outros seres, ganham vestimentas, joias, sapatos e perfumes a troco de favores. Prestam serviços tenebrosos junto a companheiros encarnados, mancomunados aos seus comparsas das sombras, que lhes asseguram uma boa vida de prazeres e proteção contra a dor que as espera fatalmente para o reencontro um dia lá na frente. De outras vezes, são escravizadas, reduzidas à condição mais abjeta e serviciada, perambulando dementadas em andrajos imundos por vales de sombras espessas, até que, desgastadas pelo sofrimento, tenham um impulso de arrependimento que lhes possibilite o socorro de que tanto necessitam. Temos tido algumas experiências com espíritos femininos. Já lembrei, no outro ponto deste livro, o caso da irmã que se empenhava em perturbar uma família, tentando destruir um lar, para o que contava com o apoio de um sacerdote desencarnado que a incentivava e a isentava de culpa, absolvendo-a, provavelmente, no confessionário, da responsabilidade sob a alegação de que, em encarnação anterior, ela também fora traída. Tivemos o caso de uma jovem que se suicidara por uma paixão desvairada, numa antiga encarnação na Escócia, quando aquele a quem amava abandonou-a grávida e na vergonha. Localizando-o como encarnado, perseguia-o, tentando e conseguindo induzi-lo a erros bastante sérios. Outra fora irmã de caridade. Atormentava uma criatura encarnada em cumprimento a ordens superiores. Vimos também aquela pobre companheira teleguiada por hábeis indutores que transviava um homem encarnado e era recompensada com festas, vestidos bonitos e prazeres.
Em certa oportunidade, compareceu uma bem mais difícil. Já há algum tempo, vinha tentando induzir um dos componentes do grupo a uma atitude extremamente arriscada. O caso era apresentado de maneira sutil, inteligente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Seria apenas a antecipação do que, segundo o espírito, estava já programado para mais tarde. Não haveria culpa alguma, portanto. Era fisicamente simpática, apresentava-se bem vestida, unhas muito polidas, sorridente, educada, cordial. Várias vezes tentou influenciar o nosso companheiro, apresentando-se ante seus olhos espirituais ou durante o desdobramento do sono natural. Finalmente, comparece aos nossos trabalhos mediúnicos. Ri-se muito divertida da situação. Tem a voz suave, envolvente e doce. Diz-se muito bela, elegante, esguia, bem cuidada. Conta casos, sorri, faz gestos graciosos e parece imensamente segura de si mesma. Trata-me com condescendência e superioridade. Informa que trabalha junto a casais e que seu objetivo é libertar a mulher, para que todos sejam como ela, felizes e livres para gozar a vida sem preconceitos. De vez em quando, para a exposição para rir, pois deixa entrever que se decepcionou profundamente comigo. Conhecia-me apenas de nome e a realidade não confere com a imagem que formulou a respeito da minha aparência. Achava-me provavelmente feio, desengonçado e ridículo. Diz que no mundo em que vive é muito poderosa, porque é a favorita. Ainda muito condescendente, aconselha-me como amiga a juntar minhas coisas e partir enquanto é tempo, pois não tenho a menor ideia do que estou fazendo e onde estou me metendo. Esquiva-se habilmente às perguntas, muito segura, inteligente e tranquila. Quando lhe formulo questão mais complexa, desculpa-se dizendo que é uma mulher e não é dada à filosofia. Do mundo espiritual, sugerem-me que lhe pergunte por que fugiu de um certo castelo inglês. Ela continua a negaciar, mas se mostra visivelmente transtornada. Por fim, perde a calma, abandona a atitude de inconsequente e superior condescendência e ordena-me autoritariamente que me sente, o que não quero fazer, para permanecer junto do médium que a recebe. É chegado o momento de começar realmente o processo de doutrinação. Até aqui, o trabalho todo durou cerca de 1 hora. O tempo foi aplicado em tatear a sua personalidade e os seus problemas, a fim de obter informações. Agora já dispomos de alguns elementos mais concretos. Digo-lhe de início que sua beleza física, de que tanto se orgulha, é mera criação de sua mente. Mas ela está bem preparada para o confronto. Pede um espelho para me provar que não tenho razão. Nesse ponto, não obstante, vê junto dela um espírito de aparência agressiva e pejado de vibrações desarmonizadas. É uma antiga esposa, de quem ela matou todos os filhos recém-nascidos e os enterrou no jardim. Não queria filhos, porque eles deformam o corpo. Está igualmente preparada para esse encontro. Na organização em que vive como favorita de um poderoso líder das trevas, tudo aquilo que lhe fora mostrado em retrospecto, por meio de imagens vivas, em filme, para que ela pudesse, numa emergência como essa, suportar a lembrança das suas próprias atrocidades, sem se perturbar e perder o equilíbrio. Agora, enquanto revê as cenas, está aparentemente segura e continua a rir-se de tudo, dizendo que não adianta mostrar-lhe nada. A despeito do seu preparo, no entanto, não resiste muito tempo e entra em crise dolorosa a pobre querida irmã. Seu ex-marido incorpora-se em outro médium e atira-lhe impropérios, entre dentes, chamando-a de assassina. Diz-lhe que está à sua espera e ri de prazer insano ante o desespero em que ela se precipita.
Dirijo a ele algumas palavras, tentando acalmá-lo, e me volto para ela para ajudá-la a enfrentar o seu problema, as suas recordações e principalmente o seu futuro. Ela me responde em perfeito inglês: queimei todas as pontes porque passei. Respondo-lhe que tentou também queimar as pontes para o futuro e por isso se sente prisioneira numa ilha sinistra. É uma longa e penosa agonia. Sente as mãos sujas de sangue. Detesta aquele vestido vermelho que não consegue trocar e começa a temer o momento fatal em que terá de deixar o médium para enfrentar a nova realidade que se postou diante dela subitamente, mas, por certo, não inesperadamente. Ela pressente as dores que a esperam, pois muitas vezes deve ter presenciado esse momento dramático entre outros espíritos endividados. De repente, começa nela um fulminante processo de envelhecimento, ao mesmo tempo em que suas roupas apresentam-se sujas e em frangalhos. Ela ainda consegue dizer que seu ventre secou e, por fim, desprende-se com enorme sofrimento para o médium, que ficou com os resíduos da sua profunda e dolorosa angústia. Poucas semanas depois deste caso, tivemos outra manifestação de espírito feminino. Também é das que se dizem atraentes e sedutoras, estando, obviamente, empenhada em fascinar criaturas encarnadas e desencarnadas a serviço dos seus mandantes. Vai logo dizendo, muito sorridente, que não venha com as minhas conversas macias. Ainda se fossem outras conversas, diz maliciosamente. Declara-se muito sutil e por isso é destacada para missões delicadas. Teria descoberto que o pobre doutrinador é muito amado e teve o desejo de conhecê-lo pessoalmente. No entanto, mal pode esconder seu desapontamento. Presa aos seus condicionamentos, esperava por certo que eu fosse jovem e belo, e não um desencabido senhor de cabeça a branquear. Digo-lhe que realmente sou um velho sem graça, e quando lhe pergunto se ela é jovem, responde corretamente que o espírito não tem idade. Há uma outra pergunta minha, declara que vive no céu, pois o céu é um estado de espírito, e ela é muito feliz. A conversa prolonga-se aparentemente sem rumo, mas é a fase em que são colhidas as informações de que necessitamos para o trabalho real de doutrinação. Depois de reunidos os elementos que me parecem suficientes, proponho-me a orar. Ela protesta, alegando que eu oro demais, e mal me levanta, ela se debruça sobre a mesa em pranto numa crise emocionante e dolorosa. Sinto por ela uma infinita e paternal ternura e lhe falo com muito carinho. Ela deixa cair todas as guardas e me conta que é uma infeliz. Foi explorada pelos homens aqui na carne e continua a ser explorada do lado de lá. Vive um verdadeiro campo de concentração com outras criaturas infelizes. Enquanto ela estava lá, refere-se, como depois apuramos, a irmã atendida semanas antes e que descobrimos ter sido uma duquesa, foi protegida. Depois não. Havia sido incumbida de uma tarefa junto à esposa de alguém que estávamos interessados em ajudar. Mas ao chegar junto a essa pobre senhora, viu-a em pronto a chorar às escondidas. Teve pena dela e ficou sem coragem de executar friamente o seu mandato. Estava presente também quando telefonei para essa amiga encarnada para consolá-la de dores que me havia confiado. Aproveito para dizer-lhe que foi aquele momento de compaixão diante da sua vítima em perspectiva que a salvou, permitindo que fosse, por sua vez, socorrida. Sente-se muito desconcertada e arrependida de ter me tratado como tratou de início. Quando lhe digo que tem idade para ser seu pai, ela me interrompe para afirmar que não teve a intenção de me ofender.
Como estou precisamente naquela noite comemorando 56 anos de idade, digo-lhe que ela acaba de me dar o mais lindo presente, seu coração. Ela teme seus verdugos e está apavorada ante as perspectivas de ser arrastada por eles ao deixar o médium. Sente-se muito emocionada ante o carinho e o respeito com que a tratamos. Se diz cansada e confessa que até aos meus prejudicou bastante em suas atividades. Vê agora ao seu lado uma jovem pacificada e tranquila que veio recebê-la. Mas um dos emissários da sua tenebrosa organização está presente em outro médium e tenta confundi-la, dizendo que a moça que a espera também é deles, que não é verdade. Pergunto se ela confia em mim. Diz que sim. Peço-lhe que siga a moça. E ela parte, repetindo uma pequena prece que lhe sugiro. Jesus, me ajude. Houve, neste caso, um pós-escrito. O companheiro que se incorporou em outro médium para ameaçá-la perguntou se eu ainda dispunha de tempo para atendê-lo. Respondi-lhe que, infelizmente, não, porque tínhamos uma disciplina de trabalho que precisava ser obedecida. Mas poderíamos conversar na oportunidade seguinte, com o que ele concordou, dizendo que voltaria. No decorrer da semana, porém, nossos mentores disseram-nos que ele havia sido doutrinado no mundo espiritual mesmo e que se esclarecera, não sendo, portanto, necessário trazê-lo novamente ao grupo. São essas algumas experiências com espíritos ditos femininos. Às vezes elas são obsessoras implacáveis, tão violentas e agressivas como os homens, tão irracionais quanto eles nas suas paixões e no desejo insaciável de vingança. Mas são estatisticamente em número reduzido em relação aos espíritos masculinos e decididamente mais abertas ao entendimento e predispostas ao despertamento, porque mais sensíveis ao apelo da ternura, da emoção, do respeito à sua condição feminina, ainda que estejam transitoriamente numa posição de aviltamento, ou talvez por isso mesmo. Ao sentirem que são tratadas como seres humanos, reagem como seres humanos, respondendo mais cedo ou mais tarde às vibrações da nossa afeição. O mais comum, porém, em trabalhos mediúnicos é encontrar mulheres que vêm recolher nos seus braços amorosos os companheiros recém-despertos. São velhos e seculares amores, mães, esposas, filhas, irmãs, que guardaram ternuras profundas, alimentadas em esperanças que nunca se apagaram, nem mesmo esmoreceram. Comparecem, às vezes, ainda enoveladas, elas próprias, em resgates dolorosos, mas quase sempre já mais avançadas no caminho da pacificação. Algumas encontram-se de há muito revestidas de luz e harmonia. Um desses casos intensamente dramático está relacionado por André Luiz em Libertação. Matilde desce aos subterrâneos da dor para resgatar o seu amado Gregório, que se transviara lamentavelmente, e é com o seu amor apenas, e é tudo, que enfrenta a sua cólera numa cena inesquecível.